O Canadá está fechando as portas? Não sai daí, assista até o final desse vídeo para acompanhar a minha análise completa desse cenário. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Então antes de começar eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e ao final, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas que precisam também dessa informação. E se você tiver dúvida, deixe suas dúvidas no comentário que eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos lá, vamos à minha análise desse cenário, lembrando que, obviamente, que eu estou trazendo aqui informações de relatórios, né, enfim, fatos que saem em fontes seguras, como o Statistics Canada, o site do IRCC, tá? Alguns fatores ali de economia, mas eu também quero falar a minha análise sobre esse cenário atual, tá bom? Então, fica até o final do vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer bastante informação para você até refletir sobre esse cenário e quem sabe ter uma opinião depois formada sobre isso diferente, enfim, vamos lá, vamos ver o que você acha e deixa aí nos seus comentários também o que você acha em relação ao que eu vou falar aqui sobre a minha análise, tá bom? Esse ano, 2024, tem sido um ano bastante desafiador e com muitas novidades, muitas mudanças aqui no cenário de imigração. Muitas pessoas estão, né, com aquela sensação de que, poxa, o Canadá tá mais difícil, tá fechando as portas, né? E também há uma disseminação muito grande na internet em relação a isso, né? Muitos influencers aí falando, porque o Canadá tá fechando as portas. Cada notícia que as pessoas ouvem, né, e vão querer falar sobre aquilo porque é trend, tá no tema, talvez elas não façam uma análise mais aprofundada da questão, vamos dizer assim, e sai falando, o Canadá tá fechando as portas, não venham pro Canadá. Mas, na verdade, gente, depois que eu colocar um pouquinho da minha análise aqui, eu convido vocês a refletirem sobre isso. Na minha opinião, o Canadá não está fechando as portas. Acompanhe a análise e depois vocês vão entender um pouquinho por que eu quero chegar nesse ponto de que não, o Canadá não está fechando as portas. Para a gente entender esse cenário atual, vale entender um pouquinho do que está acontecendo no cenário econômico. Não sou especialista em economia, vou falar aqui com fatos de vídeos que eu assisti, alguns artigos do Statistics Canada, de economia que eu vi, então, só para dar um overview sobre isso. Não é novidade para ninguém que muitos países estão passando por crise, certo? Quando se passa por uma crise, aumenta-se aquele sentimento do tipo, né, olha, é imigrante, tem que ter a culpa em alguém, né? Então, se você pegar a Europa hoje em dia, né, Portugal, Espanha, esses países estão sofrendo muito com a questão de, olha, a culpa é tudo de imigrante, né? E aí fica aquela questão de xenofobia. Aqui no Canadá, não tem um movimento tão xenofóbico desse jeito, mas existe um movimento que fala assim, o preço tá alto, não encontro casa para morar, não encontro emprego, então a culpa é de imigrante. E aí, o que o governo faz? O governo vai tentar dar uma acalmada na população, e aí essas medidas deste ano, elas refletem essa questão de poder. Deixar o governo mais popular com relação à opinião pública, mas não é só isso, tá? Isso tem motivações econômicas. Então é nesse ponto que eu quero entrar na feridinha ali do negócio. A gente vem ali de algumas mudanças, né, que vem afetando residentes temporários. O que é um residente temporário? Aquela pessoa que vem para o Canadá para trabalhar, para estudar e trabalhar, enfim, né? São residentes que vão ficar aqui por uma temporada, seja para estudo e trabalho, e depois vão ou não transicionar para a imigração, tá? Para a residência permanente. Desde janeiro, né, acho que 22 de janeiro foi a data mais drástica, vamos dizer assim, que foi a mudança que mais impactou. O governo, ele veio com a questão de, primeiro, colocar cotas para o número de estudantes internacionais aqui no Canadá, ou seja, de emissão de permissões de estudos para cursos de college, tá? Então, os colleges e distribuídos ali por província, cada província passou a ter um número limitado, um número máximo de estudantes que eles vão poder receber, e esse número foi distribuído para os colleges. Os colleges públicos, muitos deles não sofreram uma diminuição muito grande no cap deles, na capacidade ali de emitir cartas de aceitação. Mas os colleges privados praticamente sofreram muito com isso. Por exemplo, só em Ontário mesmo, a cota distribuída de cap de study permit, né, de permissão de estudos, foi apenas 4%. E muitos
colleges privados nem receberam nenhuma capzinha ali, nenhum númerozinho para poder emitir cartas de aceitação. E aí foi instituído com isso as PALs, que são as Provincial Attestation Letters, e cada província tem lá um número X e ela distribuiu isso para os seus colleges, tá? Então isso foi anunciado em janeiro, 22 de janeiro, e as PALs começaram a ser emitidas, as províncias tinham até 31 de março para se ajustar nesse novo sistema, mas afetou muito a questão de quem já estava ali vindo programado para cá para estudar e tudo mais. Esse nem foi o pior, né? O pior foi a questão do cancelamento do Open Work Permit para o cônjuge que vinha acompanhando o estudante de college. Então, desde janeiro desse ano, somente alguns cursos, alguns programas são elegíveis, vamos dizer assim, para que o estudante possa vir acompanhado do seu cônjuge com o Open Work Permit. Então, a gente teve uma redução no número de emissão de Study Permits, que vai ser uma média ali de 360 mil por ano nos próximos 2 anos, e o cancelamento do Open Work Permit para quem vem acompanhar estudantes de college. Com isso, o governo tem o intuito de reduzir muita gente que vai chegar aqui com o Open Work Permit, já que ele está limitando que os cônjuges possam acompanhar os estudantes. E aí, basicamente, quem pode ter o Open Work Permit são só os acompanhantes de quem vai fazer doutorado, mestrado ou determinados cursos ali de bacharel, que são, né, um professional degree, enfim, tem uma listinha específica de quais são os programas que são aceitos para que o cônjuge possa ter o Open Work Permit. Ou seja, independe do programa de college, só pode hoje vir o estudante pode trabalhar normalmente, mas o seu cônjuge não pode mais ter o Open Work Permit. Depois disso, né, a próxima notícia que nós tivemos com relação à redução de residentes temporários aqui no Canadá foi com a redução de 30% nas emissões de LMAs, do Temporary Foreign Worker Program, né, que é destinado para profissionais estrangeiros, ou seja, as empresas que querem fazer um LMA ou até os programas de LMA exempt, ou seja, né, o governo só vai deixar sem limites ali, né, sem limites não, mas deixar mais à vontade, vamos dizer assim, profissões em demandas, áreas de saúde, áreas de construção e tudo mais. As áreas que não têm demandas no país tiveram, né, uma redução de 30%. O que é um LMA? Tá? O LMA é o resultado ali do programa do Temporary Foreign Worker, aonde as empresas que vão contratar, dar o suporte ali, né, o sponsor, vamos dizer assim, para trazer profissionais estrangeiros, elas têm que entrar com esse processo de LMA, Labor Market Impact Assessment, que é basicamente a empresa, né, o empregador, comprovar para o governo que ela não conseguiu um canadense ou um residente permanente para fazer o trabalho. E aí, né, agora passa a ter essas revisões, vamos dizer assim, que pode ser que as províncias venham ou a cancelar esse programa para low wage, ou mesmo limitar bastante. A empresa vai ter que pedalar muito mais agora, talvez, para poder trazer esses candidatos. E mais recentemente, posso dizer praticamente 2 semanas atrás, o governo já vem falando na questão do Temporary Foreign Worker, né, para low wage, tá? Ou seja, LMAs para low wage. O que é um low wage? Não é o NOC especificamente, não é um NOC semi-qualificado ou qualificado. Existe uma categoria de LMA que ela é o low wage, destinada para aqueles candidatos que vão ter salário abaixo da média federal. Ou seja, o governo está começando a mexer nisso, poder restringir isso também. E a semana passada mesmo, Quebec já anunciou que ele cancelou o programa de LMA para low wage, ou seja, não vai admitir mais em Quebec pessoas que vão ter ali um trabalho que estão abaixo da média da província em termos de salário. E, obviamente, pensando nesse cenário ali, pode ser que mais províncias sigam esse exemplo e comecem a fazer restrições ou mesmo cancelamento de emissão de LMAs. Mas, dito tudo isso, deixa eu trazer alguns números aqui para vocês. Por quê? Qual que é meu ponto aqui? Mostrar para vocês que não, o governo não está limitando, cancelando ou fechando as portas. Ele está simplesmente voltando a regular, voltando aos patamares normais, porque a coisa realmente fugiu do controle nos últimos 2 anos. Então, 2022 e 2023 foram os anos fora da curva, totalmente fora da curva. Só para vocês terem uma noção, em 2023, o número de estudantes internacionais, ou seja, study permits aprovados aqui para o Canadá, foi de 1.100.000. Não é um número muito grande, tá? Então, assim, o Canadá está fechando as portas? Não, porque ele abriu demais. Ele abriu as porteiras em 2022, 2023 e agora ele está falando, não, peraí, vamos voltar lá atrás nos patamares que a gente tinha antes de pandemia, no convencional. Então, por exemplo, colocar um cap de 360 mil estudantes por ano aqui no Canadá era os números de 2021, 2020, 2019, era o normal. 2022, 2023 aqui foi lá para cima. Por exemplo, se eu não me engano, 2022 foram 900 mil estudantes e 2023 é 1.100.000. Já de trabalhadores estrangeiros, esse número também
tá lá para casa de 1,6 milhões. Então, esse é o problema. Nos últimos 2 anos, 22 e 23, a coisa fugiu do controle. E aí eu vou trazer alguns números para vocês. Então, vou falar inicialmente do programa de Temporary Foreign Worker. O programa de Temporary Foreign Worker, ele foi desenvolvido para que o governo atendesse demandas de mercado, suprir demandas específicas, tá? Então, basicamente, quando ele foi criado, ele foi só para atender a questão de agricultura, o setor de agricultura. Por quê? O Canadá é um país extremamente agrícola. Então você tem as temporadas, né? Então cargos muito sazonais no qual as fazendas precisam trazer muitos trabalhadores num único momento, assim, pá, né? De cara. Então ela precisa consequentemente, buscar gente de fora, porque não vai ter isso numa pegada muito rápida, assim, preciso agora, não vai achar qualquer pessoa a qualquer, né, momento. Então, esse programa ele foi inicialmente desenvolvido para atender esse mercado de agricultura e também mercados extremamente especializados, com mão de obra extremamente especializada. Então, a gente tinha ali 2 pontos, agricultura e profissionais extremamente qualificados. Esse foi ali o início desse programa de Temporary Foreign Worker. Só que o que aconteceu? Com os anos, outras indústrias, outros setores econômicos começaram a ter essa demanda e o governo foi, liberando para outras áreas. Só que qual que era a questão? O Temporary Foreign Worker tinha um cap, ele sempre teve um cap. Tirando a agricultura, não se podia aprovar mais do que 10% da workforce, ou seja, do que tem ali disponível de vagas no mercado. Então, por exemplo, se a gente tem um cenário onde tem 100 mil vagas de emprego disponíveis, o LMIA ele tinha um número ali de 10% somente de aprovação. Passava desse ponto, não se podia mais aprovar LMIAs. E a outra questão era o seguinte: determinados setores, então, né, por exemplo, se a gente pegar retail, alimentação, essas coisas, eles tinham, além disso, uma outra questão. As LMIAs, elas seriam recusadas automaticamente se o governo visse que naquele setor a taxa de desemprego fosse maior do que 6%. Então, a gente tinha esses 2 pontos reguladores aí. Não se podia ter mais que 10% da workforce ali de LMIAs aprovada, né, então um percentual de 10%, e também a questão de taxa de desemprego. Se ela fosse maior do que 6%, então não iria aprovar o LMIA para aquelas áreas. Então, isso foi o que sempre aconteceu nesse setor. Então, a gente tinha ali, vamos por até 2021, tudo muito controladinho. Chegou 2022, o governo abriu as porteiras. O que aconteceu? Esses 10% de taxa de aprovação passou basicamente a quase 97%. Ou seja, chega um ponto em que o mercado está sendo liberado muito mais para profissionais estrangeiros do que para mão de obra local. E a outra questão é, o 6% de taxa de desemprego deixou de ser considerado para item de recusa. Tanto é que se hoje em dia você pegar 2024 agora, você vai ver que a taxa de desemprego do Canadá, a nacional, ela é 6,4%. Isso geral, não estou abrindo aqui por setores, tá? Ela é 6,4%. Ou seja, se a gente só analisasse a taxa geral de desemprego do país, ele já não era mais para aprovar LMAs em nenhum setor. Por quê? Ela já está acima de 6%. Se a gente abrir por áreas, aí você vai ver que tem áreas, por exemplo, como a parte de food service, que a taxa de desemprego chega a 14%. Então, o governo continuava, né, liberando LMAs, sendo que a taxa de desemprego do país, em muitos setores, ela está muito alta e a taxa nacional acima do que era o que restringia antes, que era 6%. Se a gente abrir por província, tem um gráfico aqui para vocês, você vai ver que tem províncias como Newfoundland e Labrador, que a taxa da província de desemprego é 9%. Só em Ontário, a taxa é 7%, a taxa de desemprego. Ou seja, se a gente pegasse na questão antes de 2021, o governo já automaticamente, por conta desses bloqueadores que eles tinham até lá, esses controles, já não era mais para emitir LMIA de forma alguma. Ou seja, o que está acontecendo agora é uma regulação do que se fazia antes. Então, 2022 e 2023 foram os anos que saíram da curva. Então, o governo não está fechando as portas. O governo está voltando ao que ele era, ao que sempre foi, antes de 2022. Houve um desespero muito grande pós-pandemia, né? E realmente o mercado de food service ali para atendentes de fast food, essas coisas, ele foi muito afetado. Por quê? O que o governo do Canadá fez durante a pandemia? Fica em casa, eu te pago um salário. Maravilhoso, né? Você tá lá em casa ganhando um salário mínimo. Se você parar para pensar, o salário mínimo é o que normalmente um atendente de McDonald's, tá? Fast food, ele vai receber. Se o governo está te pagando para você ficar em casa, por que você vai trabalhar ganhando um salário mínimo, certo? Então a mentalidade do canadense foi essa. E isso se estendeu alguns anos depois da pandemia também. Por quê? Ele continuou recebendo os benefícios, aí entrou lá com
Mental Health Assistance, um monte de outros recursos que o governo foi oferecendo depois. Chegou em 2022, a demanda de mão de obra para esses setores era absurda. E não só food service, a gente vai falar aqui também de retail em geral, área de hospitality em geral. Então, a necessidade que as empresas tinham de continuar funcionando, trabalhando, mantendo suas operações, era muito grande. Não tinha pessoas canadenses, vamos dizer assim, querendo fazer esses postos de serviço, porque eles estavam ganhando alguma espécie de benefício do governo na grande maioria. E aí, o governo se sentiu na necessidade de falar, gente, a gente não pode ficar, né? Na verdade, houve um lobby muito grande das empresas, né, do setor industrial e tudo mais, falando, olha, a gente não pode fechar, a gente precisa recuperar o que a gente perdeu na pandemia e não temos mão de obra. Então, o governo meio que liberou, né, abriu as porteiras ali. Então, gente, todas essas notícias que a gente ouve hoje, porque isso, porque aquilo, tudo ganha uma conotação muito alta. Por quê? Porque parece realmente que o governo está fechando as portas. Mas a questão é, ele está regulando, voltando ao que sempre foi, podendo ali equilibrar. Se a taxa de desemprego do país vem aumentando, não tem por que trazer mais gente de fora. Então, a questão agora do low wage, né, o que vem se falando muito, que Quebec acabou de cancelar a emissão de LMAs para esse tipo de essa categoria, né, do Temporary Foreign Worker, se dá por quê? Porque em 2023, se a gente parar para pensar, eu até pus um post sobre isso no meu Instagram recentemente, falando quais foram, né, as 10 profissões ali que mais receberam LMAs em 2023. A primeira delas foi o setor de agricultura. Segundo, os NOCs, né, foi o de cozinheiro. O terceiro foi de Food Service Supervisors. O quarto foi de Food Service Attendants, que aí é onde entra a questão de atendimento para fast food e tudo mais. E o quinto foi assistente administrativo. Não vou entrar aqui nos outros 10, mas a maioria das profissões, desses cargos que eu pus aqui, eles são low wage. Então, aprovou-se muito LMAs para esse tipo de posição. E agora o governo está falando, não, a gente tem uma taxa de desemprego muito grande, por exemplo, o de food service, chega em algumas províncias a 14% a taxa de desemprego, então por que vai continuar trazendo gente de fora? E aí, outra coisa que acontece, outro fenômeno, foi o seguinte, muitas das empresas começaram a dar preferência para profissionais estrangeiros. Eu teve uma reportagem recentemente falando que o Canadá se tornou addicted, né? Ou seja, viciado em profissionais estrangeiros. Por que isso, tá? Se a gente pegar a maioria desses cargos que eu citei aqui, vão ser destinados a jovens que estão estudantes, né? Então é aquele cargo normalmente que até o estudante de high school aqui no Canadá ou o início de faculdade ele vai fazer para juntar um dinheirinho. Então às vezes nas férias ele vai fazer esse tipo de trabalho, ou ele vai levar junto com a universidade ou os colleges. Então, esse é o tipo de perfil de trabalho que é para estudantes no geral. Por que as empresas preferem profissionais estrangeiros? Porque o profissional estrangeiro ele tem mais tendência a, como ele está chegando aqui, ele quer se estabelecer no país, ele não vai reclamar por salário. Ele não vai querer um salário maior. Até um estudante, né, que está na faculdade aqui, canadense ou residente permanente, ele vai querer talvez buscar trabalhos que ofereçam salários maiores, mesmo nesses cargos mais simples. Já o profissional estrangeiro, ele tem mais tendência a aceitar qualquer proposta que aparece. Eles são mais maduros, né? Então eles têm mais comprometimento com o trabalho, questão de as horas, né, trabalhar de final de semana, à noite, então é muito mais provável que uma pessoa que está realmente precisando, que acabou de chegar no país, precisa sustentar a família, ela vai se submeter a isso, do que um estudante que vai falar, não vou trabalhar de sábado e domingo, por exemplo. E o terceiro fator é a questão de eles não fazerem muitas queixas de normas de trabalho, tá? Então não há ônus pro estabelecimento, para a empresa, com relação à reclamação trabalhista. Então, no geral, muitas dessas empresas, né, esses setores que têm ali um turnover muito alto, e que, enfim, não pagam salários muito altos, eles vão dar preferência para profissionais estrangeiros. Isso é ruim, tá, gente? Não é uma coisa boa. Por mais que a gente está chegando aqui, a gente vai querer trabalhar, precisar disso, se você for ver economicamente falando, né, e comparando o custo de vida, não é justo você ter um salário muito baixo para trabalhar, sabe lá Deus quantas horas. Então, o que o governo está tentando fazer agora é buscar um equilíbrio nesse setor, fazer com que as empresas busquem mais localmente, consequentemente, vai ter talvez uma cobrança para salários maiores nesses setores, e com isso, obviamente, as pessoas vão conseguir ganhar um pouco mais para se manter com relação ao custo de vida. Então, pensa nisso tudo que eu falei aqui para vocês e fique só com essa análise. Não é que está fechando as portas, abriu demais. E agora, o governo está simplesmente voltando aos patamares que eram antes. Isso pode ser que mude daqui a um tempo também, porque vai muito de acordo com a necessidade, de acordo com a cobrança do lobby que as empresas fazem. Então, assim,
voltando aos patamares normais, agora eu vou falar para vocês do ponto de vista de imigração. Então, pensa que todas essas medidas que a gente tem tido recentemente foi para poder organizar novamente a questão do número, né, do nível de residentes temporários aqui no Canadá. Lembre-se que 2022 e 2023 foram os anos fora da curva. Antes disso, os números sempre foram muito iguais, muito plain ali, tá? E muita gente fala assim, porque tem sempre mudança, tá sempre mudando. Gente, a questão da regra de estudantes internacionais, de college, por exemplo, né, estudar um college e poder vir o cônjuge junto com o Open Work Permit, isso foi de 2014. Se manteve por 10 anos da mesma forma. Então, não tem mudança o tempo todo. E agora, o governo só propôs essa medida por 2 anos, porque ele precisa realmente que se regule ali o número de residentes temporários aqui no Canadá, para não ter problemas ali tanto de desemprego, custo de vida, housing, né? Ou seja, todos esses problemas que a gente está vendo recentemente. Aí agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa comparação, o que eu quero apontar aqui é a questão da imigração. A gente tem o Immigration Level Plan, onde o governo faz ali o planejamento sempre para os próximos 3 anos. Então, a gente já tem um planejamento de 2024 até 2027. E aí, se você reparar, e se você ver esses números, que vai ficar aqui para vocês darem uma olhada, os links vão estar todos na descrição, você vai ver que o número de residentes permanentes não reduziu. O Canadá continua precisando de imigrantes, ele continua tendo os programas de imigração, de residência permanente e tudo mais. Isso significa que as portas não fecharam. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui, esse aqui é o Immigration Level Plan, vai ficar aqui para vocês, e eu quero só falar para vocês o seguinte, olha, classe econômica, que é trabalhadores qualificados, que aí vai abranger os programas federais dentro do Express Entry, também o Agri-Food Pilot, o Rural and Northern Immigration Program, Atlantic Immigration Program, os Provincial Nominees, o de Quebec e também o de Caregivers, tá? Então, todos esses streams fazem parte da categoria econômica de imigração. No geral, o governo tem uma meta de atrair ou transicionar para a imigração residentes temporários de 500 mil nos próximos 3 anos. Então, o target em 2024 é 500 mil, em 2025 500 mil e em 2026 550 mil. Então, gente, esse número não mudou, ainda é muito alto. E pensa, a gente tem, vou pegar até 2026, 1,5 milhão de novos imigrantes o governo quer atrair para o Canadá. Isso significa que o governo está fechando as portas? Eu acredito que não. As chamadas dentro do Express Entry continuam, os programas continuam, as províncias continuam fazendo nomeações, escolhendo seus candidatos, ou seja, as coisas estão acontecendo no cenário de imigração normalmente. Com tudo isso, o governo não vai fechar as portas para que as pessoas se tornem residentes permanentes. Então, pensa que o governo está simplesmente regulando a questão do Temporary Foreign Worker e também e o Temporary Foreign Worker significa também LMIA Exempts, tá? Open Work Permit, então entra a questão dos cônjuges ali para estudante. Então o governo está regulando esse ponto nos patamares que foram até 2021 e com relação à imigração, gente, o número está alto. Ele está até mais alto do que foi em 2021. Então a gente tem ainda assim um cenário de imigração bastante promissor. Então, não pense você que o Canadá está fechando as portas. Agora, a questão é, não está tão fácil entrar como residente temporário. Existem caminhos, sim, mas hoje, muita gente vem para mim e fala assim, Karina, eu vou tentar job offer no Canadá, Não é fácil. Foi, 2022, 2023 foi muito fácil, mas a partir de agora, 2024, a gente já começa a ver essas problemáticas ali para conseguir uma oferta de trabalho. Não tá mais tão simples. E o governo talvez vai pegar mais no pé por conta disso. Então, eu vou pensar num processo de imigração via oferta de trabalho, por LMIA vai ficar mais difícil. Mas não esqueçam que existem programas de imigração no qual você vai poder ter a oferta de trabalho, que não é um LMIA, é diferente, é um processo totalmente apartado de LMIA. Então, não entra na cota de LMIAs, entendeu? Então, nada impede de você conseguir uma oferta de trabalho numa província específica e a gente fazer o processo daquela província para profissionais que conseguiram uma oferta de trabalho. Mas não pense você que vai ser a coisa mais simples do mundo conseguir uma oferta de trabalho, ainda mais agora, o LMIA, o governo segurando ali, talvez a taxa de recusa ela vai começar a ser maior por conta da taxa de desemprego da economia. E
muita gente me pergunta do francês, porque a questão agora é, se vocês repararem as rodadas dentro do Express Entry, o governo está dando um jeito de poder aproveitar melhor esses residentes temporários que estão aqui no Canadá. Então, desde maio desse ano, as chamadas do Express Entry, elas passaram a ser de Canadian Experience Class, Provincial Nominees e também ali as categorias de profissão ou francês, tá? Então, a gente não tem tido chamadas gerais desde maio desse ano. O que são as chamadas gerais? Que abrange todo mundo, quem está fora do Canadá também. Não quer dizer que o governo vai parar de fazer, talvez ele vai só limitar um pouco o número dessas chamadas. E o número que a gente tem aqui para francês, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Que muita gente fala, compensa mesmo continuar investindo no francês, tá? Então, o target para 2024 é atrair 26.010 candidatos que falam francês. O target em 2025 é de 31.500 e o target em 2026 de 36.000 e também tem 2027. Mas enfim, olha esse número, são 26.000, 31 e 36.000, ou seja, aumentando o target de pessoas que falam francês. Então, isso nos diz que o governo não vai parar de medir esforços para trazer pessoas que falam francês. Dentro dos outros programas, a gente tem também números expressivos, né, dentro do Canadian Experience Class e tudo mais. E agora a novidade é, pensando nesse número de candidatos que estão aqui, que são low wages, ou que a maioria trabalhando em NOX Tier 4 e 5, que são semi-qualificados, o governo propôs a abertura de um novo programa de imigração que vai ser destinado para semi-skilled workers. Então, vou fazer um vídeo sobre isso, vamos ter mais detalhes sobre isso futuramente, mas a vantagem é, já que tanta gente está entrando aqui em NOX semi-qualificados, por que não aproveitar essa mão de obra? Então, o governo entende a necessidade econômica que o país tem e o quanto essas pessoas estão contribuindo para a economia. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem um cenário muito parecido com o que a gente teve em 2021 com relação à residência permanente. Só falando um pouquinho de como foi esse cenário, 2020, 2021, pandemia, né, o governo fechou fronteira. Quando fecha a fronteira, isso significa que não teremos residentes temporários entrando. Então, se o número de residentes temporários diminui, isso vai poder impactar a meta que o governo tem de residentes permanentes. E aí chegou em 2021, pensando em não perder candidatos que pudessem se tornar residentes permanentes, o governo fez grandes iniciativas, né, sendo um draw espetacular dentro dos Canadian Experience Class em fevereiro, que foram ali 75 pontos de corte, 27.000 candidatos sendo chamados. Depois disso, a gente teve em maio a abertura do TR to PR, onde focou muito nesses profissionais semi-qualificados, que eram de Tier 4 e 5, que eram, na época, considerados essential workers, e ao longo do ano, o governo começou a fazer somente rodadas de Canadian Experience Class e de Provincial Nominees separadamente. Agora, nós estamos tendo um cenário um pouquinho parecido com isso. Desde maio desse ano, o governo voltou a fazer chamadas de Canadian Experience Class e de Provincial Nominees separadamente, o que é muito bom. Só o fato de separar Provincial Nominees das rodadas de gerais, enfim, isso significa que está tirando pessoas com 600 pontos que receberam nomeação provincial. Então fica muito mais justo para as outras categorias. E aí o governo chamando o SEC, Canadian Experience Class, separadamente, isso tem a tendência a diminuir as pontuações de corte. Então é uma vantagem para poder transicionar quem está aqui dentro do Canadá. Mas fora isso, quem está sendo chamado de fora vão ser só os draws de francês e possíveis categorias de demandas. E agora a criação desse Semi-Skilled Worker Pathway para imigração, para Tiers 4 e 5, que pode ser muito parecido com o Tier to PR. Não sabemos ainda se vai ser através de um sistema de first come, first served, se vai ser um sistema dentro do Express Entry para chamar candidatos nessa área, mas enfim, o governo está muito preocupado em transicionar esses candidatos que estão aqui no Canadá para a residência permanente. Então, gente, isso não são medidas de governo que está fechando portas. Então, entenda somente esses dois fatores, né? As coisas vão caminhar separadamente nesse sentido, por quê? Realmente, a questão de residentes temporários, ela afeta muito a economia, ainda mais num país que está com uma crescente de taxa de desemprego, né, e também altos custos e tudo mais. Então, é normal que o governo retraia um pouco. Mas, assim, eu não entendo isso como uma retração. Por quê? Porque se a gente parar para ver os números, como eu citei aqui para vocês, o comum até 2021 era o que o governo está querendo fazer agora. Então, 2022 e 2023 que saíram da curva. E com relação a processos de imigração, gente, tá bombando ainda, tá? Os números não mudaram, as metas são as mesmas, o governo está se preocupando em criar ali soluções para trazer imigrantes ou transicionar imigrantes que estão aqui. Então, não, o Canadá não está fechando as portas para imigração. Então, essa foi minha análise, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, comentários que possam enriquecer esse vídeo, deixa aqui nos comentários. É muito legal ouvir a opinião de vocês também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você vai
com quem você achar. Foreign. Ponto de corta. Você precisa que não, deixa eu voltar. Antes de. Só para eu passar esse número, corta aí, depois você volta. Não canibalizar não. O que o governo está tentando fazer agora é tirar essa eu não vou saber falar essa palavra. Canibalização. Então, o que o governo está tentando fazer agora é não tirar essa não vai. Deixa eu buscar outra palavra para falar aqui.